Rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai fazer a primeira platina do canal, que seria a platina de Pokémon. Eu vou tentar porque Pokémon? Porque era o único jogo que não travava muito no aplicativo. Algumas pessoas vão me zoar por isso, eu tô aceitando uma boa. Sinceramente, já tô nessa, já aceitei. Mas de boa. Voltando ao assunto, durante esse vídeo aconteceu muitos problemas. Alguns arquivos travaram, algumas coisas bugaram, algumas coisas ficaram muito loucas em alguns aplicativos. Foi bizarro. Tanto que o meu editor de vídeo quase morreu durante a edição desse vídeo. Só pra ter uma ideia, olha o peso dessa desgraça. Ele todo tava lutando pela vida. Então, sinceramente, o vídeo tá muito bugado em alguns aspectos e eu não consegui dar uma edição tão boa. Mas vamos nessa. 月明かりに導かれ奇跡を紡ぐもの輝く星の中で愛は静かに消える心の痛みとともに遠くへ去る影壊れた夢の谷夜空に消えてゆく星の定めが交わるときその瞬間に知る Rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai estar platinando Pokémon Rificundi. Eu nunca tentei platinar um jogo de Pokémon, eu nunca joguei muito, mas é um jogos. Praticamente eu escolhi Pokémon porque é o único jogo que não trava tanto, porque os aplicativos que eu estou usando trava bastante, mas o emulador não trava muito com esses jogos de Pokémon, por algum motivo. Então por isso eu vou testar e vou tentar fazer uma platina de um jogo de Pokémon. Esse daqui é mais fácil. Tem um outro jogo de Pokémon que é um pouco mais complicado, mas é difícil. Eu já comecei escrevendo meu nome como sempre, Noob, né, para representar aqui a rapaziada do canal, e vamos nessa. Nós já acordamos daquele jeito meio Pokémon, né? Foda, todo jogo começa assim, meio aleatório. E vamos nessa. Após isso, nós fomos escolher nosso primeiro Pokémon, que sem dúvida foi bem interessante. Sinceramente, eu escolhi o clássico, Charizard. A gente aqui é brother, que é Charizard, que é time Charizard, rapaziada. Não vai ter essa não. E vamos nessa. Já enfrentamos o rival, onde a gente enfrenta ele na batalha mais simples de todos, sinceramente. E nós já conseguimos nosso primeiro troféu, iniciando a platina. Fui dar aquela formada básica pro rival, para mim poder enfrentar o rival, e já começamos nessa. Ficamos umas horinhas farmando ali. Depois fui pegar a Pokédex, entreguei pro professor e aproveitei e capturei um Pidgey, porque é um clássico e eu gosto de Pidgey. Eu adoro fazer, é um dos meus times mais antigos. Eu aproveitei e não botei nome nenhum nos meus Pokémon, só tô avisando aqui porque a galera acha um pouco chato, mas não resolvi botar porque eu não quero tanto me apegar a esse save, porque na realidade é mais platina que eu vou fazer. Após dar uma forçadinha pro Pidgey, eu fui enfrentar o rival, onde eu meio que usei o Pidgey contra o Pidgey, que foi algo que eu achei bem zoado, só fiz pra zoar um pouquinho. E derrotei ele mesmo assim usando meu Pidgey e dei uma porrada no Bulbasaur dele. E finalizei com o Charizard, clássico, e consegui mais uma conquista. Eu aproveitei e capturei um Monkey, porque é um Pokémon muito útil e vai ser muito bom contra o Brock, porque o Brock é meio chato e tem Pokémon tipo pedra e eu tô com um Pokémon tipo fogo e uma ave. Eu aproveitei e já passei um pouco pro tutorial com o velho ali, que é meio chato esse tutorial, eu acho até engraçado. Eu tenho sempre um tutorialzinho nos jogos de Pokémon, eu acho zoado. Aí eu já fui para a Floresta dos Insetos, aproveitei também e fui caçar um Pikachu, porque eu queria poder talvez ajudar na Misty, porque a Misty é um saco e pelo meu time aqui vai ser muito difícil derrotar ela. Então fomos nessa, peguei um Pikachu, aproveitei e já dei uma evolução em alguns Pokémons, tava lutando contra os outros treinadores, para dar aquela upadazinha básica, e fomos nessa. Depois eu fui pro Brock, só que eu percebi que meu Moki não tava muito forte, não tinha como. Eu tinha que evoluir ele até o nível 11, então eu fui nessa, eu fui pro Matium de novo e comecei a farmar durante algumas horas, até que meu Moki chegou ao nível 11. E quando eu cheguei no Brock, meu amigo, esse Moki desceu uma porrada no Brock tão feio que eu achei até engraçado. Tipo assim, ele deu só 2 ataques e já foi. 2 ataques no Geodude, depois foi no Onix. No Onix ele deu mais 2 ataques, pronto, acabou. Mano, na moral, esse bicho tava muito roubado nessa parte, porque o Pokémon tipo lutado é muito forte, mas não imaginei que era tão roubado assim não. Eu fui enfrentar mais alguns treinadores, consegui aquela farmada básica pra ficar forte e finalmente cheguei à miséria da fase de caverna, na moral, porque Pokémon tem caverna tão ruim. É um negócio, parece que o desgosto humano tá dentro daquela caverna. É que nem o Rigotitil no Dark Souls, porque é um desprezo à vida humana essas fases de caverna do Pokémon que você não tem ideia. A minha sorte é que meu Monkey era forte, porque eu quase não consegui sair daquela caverna. Eu não derrotei nem todos os treinadores que estavam lá dentro. Tanto que depois eu tive que farmar de novo, porque eu tava muito fraco para enfrentar o rival. E por algum motivo eu fiquei muito forte. Depois daquela formada básica, meu time ficou assim, eu tô até bem forte. Eu também capturei um Magikarp antes de entrar na caverna. Eu comprei com um cara lá da caverna. Eu esqueci de mencionar isso naquela parte do vídeo, foi bizarro agora.
Então eu fui enfrentar o rival. E naquele básico, fácil. E sem dúvida eu acho que foi onde eu desci uma porrada nele muito bem feia, velho. Primeiro foi meu Pikachu contra o PJ dele, mas meu Pikachu levou uma porrada assim que eu vou te falar. Não tava muito forte também, mas foi uma boa luta pra ele. Depois eu lancei meu PJ e aí sim ficou equilibrado. Meu PJ tava muito forte e na moral, esse PJ aqui tava bem ocupado. Porque ele derrotou pelo menos uns 3 pokémons até absurdo. E depois disso eu finalizei um pouco a luta. Essa parte meu PJ evoluiu e ficou bem bom assim. E eu fui dar uma formadinha, dar aquela upada básica nos pokémons básico. E depois de dar uma bocada de luta, enfrentar inúmeros oponentes e dar uma formada, eu finalmente fui enfrentar a Misty, onde eu apanhei. Sim, eu perdi, por incrível que pareça. Aquele Starry dela é muito roubado. Apesar de eu ter derrotado o primeiro Pokémon dela facinho com o Pikachu, mano, aquele Starry é uma miséria. E depois disso eu tentei mais umas 2 vezes e perdi. Mas até que na última eu tentei. A última, quando eu tava enfrentando a primeira estrela dela, eu não dei muito dano. Aí quando eu usei o Starry, eu usei o choque, onde deixou ele meio que o Pokémon paralisado dela. E por algum motivo meu PJ conseguiu. O PJ salvou a gente nessa, na moral. PJ é herói nessa. Fui derrotar a Misty, eu fui capturar um Abra, porque por algum motivo é um Pokémon que eu vou precisar e é um Pokédex. E sem contar que é um Pokémon muito complicado de capturar. Abra é um bicho chato também. Então eu capturei um Abra, depois eu fui treinar meu Magikarp para dar uma evolução. E aproveitei e fui. Fiquei umas horas farmando, não deu certo, não consegui evoluir, porque o Magikarp demora bastante para evoluir, mas eu já ajudou um pouquinho. Eu também enfrentei um membro da equipe Rocket, aproveitei e já enfrentei um membro da equipe Hop. E fui para a próxima cidade, onde eu farmei um pouquinho. Chegar na cidade eu pelo menos curei meus pokémons, porque estavam machucados. Depois eu fiz mais uma farmada, porque tinha alguns treinadores e eu enfrentei. E depois fui pro navio, onde eu fui meio que enfrentar o rival. Antes de enfrentar o rival eu enfrentei alguns outros treinadores de novo. Por incrível que pareça eu farmo bastante para ficar bem forte. Foi quando eu fui enfrentar o rival finalmente. Depois de um certo tempo eu fui finalmente enfrentar o rival, é difícil. Mais um troféu pra conta, eu resolvi dar uma evolução pro Magikarp. Eu começar a dar uma upada no Magikarp. E eu fiquei por aí por umas horas farmando. Até que eu consegui. Eu consegui fazer ele evoluir pra Gyarados. Demorou pra caramba, na moral, isso foi muito estressante. E depois eu fui enfrentar o Soldier. Mas eu descobri que eu não tinha um Pokémon tipo planta pra passar por uma maldita árvore. Na moral, o inimigo do Pokémon é uma árvore, velho. Eu não acreditei nisso. É um desprezo, é sério, é foda. O inimigo é uma árvorezinha. Depois de eu fui capturar um Pokémon, capturei um Pokémon tipo planta, que por algum motivo foi o Pokémon mais útil nessa luta contra o Soldier. E eu fui enfrentar eu enfrentei os Minions do Soldier no início, e depois fui enfrentar finalmente o Soldier. Eu ia começar com o Gyarados, achando que ele ia ser útil, por isso que eu evolvi ele, mas eu descobri que eu não tinha nenhum ataque de água, e por isso eu recebi uma porrada do Soldier. Por incrível que pareça, o Monkey foi útil, ele derrotou 2 Pokémon do Soldier, incluindo o Pikachu dele, que é um pouco complicado. E eu fui enfrentar o Raichu. O Raichu dele foi um saco, porque ele acabou com o meu Charmander e foi meio difícil. Mas por sorte, eu fui salvo por minha planta. Minha planta salvou. E essa planta foi MVP nessa partida, né? Foda. Dessa eu segui pra próxima rota, onde a gente teria aqui mais uma rota de caverna. E fui enfrentar alguns treinadores na estrada. Aproveitei e fiz aquela farmada básica. E também, por algum motivo, eu esqueci o TM de brilhar no escuro. Vou eu ter que voltar toda uma rota pra pegar o TM e não ficar certo cara aleatório. Depois vou pra caverna, onde eu passo ainda mais raiva, porque essa caverna é muito chata. Além de ser escura, essa caverna foi difícil, onde eu quase causei uma extinção em massa de alguns Pokémon. Porque de tanta raiva eu fiquei puto lá e comecei a matar um bocado de Pokémon. Foi bem louco. E saí de lá todo quebrado, na realidade, foi bem foda. E por algum motivo eu encontrei algum cara lá fora que quase acabou comigo, mas por sorte eu consegui sobreviver. Na moral, essa caverna foi mais difícil que a primeira. Foi um desespero essa parte, hein? Dessa eu sigo para a torre de Lavender Tower para finalmente enfrentar o rival mais uma vez, que é uma torre bem legal, eu acho bem da hora esse design de ser tipo uma torre de fantasma.
Eu acho bem da hora. Onde a gente enfrenta vários treinadores, Alterno. Aí eu enfrento o rival, aproveito e já consigo aquele troféuzinho mais um pra nós. E essa luta se resume a simples. A PJ e praticamente Chameleon, porque os dois são os que mais descem o cacete. Eu não preciso mais de nenhum outro Pokémon contra esse cara. Essa luta foi tão ruim que eu devo admitir. Que luta de Shelter. E também vocês devem ter percebido um pouco no vídeo que às vezes eu troco o nome. Foi mal aí, galera, que às vezes eu confundo o nome de certos Pokémon. Após isso eu fui dar uma farmada mais um pouco. Aproveitei que na torre de Valvandetal tá cheio de treinador. Derrotei todo o treinador. E que eu vou precisar chegar aqui de novo. Então por isso eu derrotei alguns treinadores, senão vai dar problema. Então eu sigo pra próxima rota. Onde a gente vai para a próxima rota e finalmente quando a gente chega lá a gente encontra o membro da equipe Rocket. Porque nessa rota que a gente vai enfrentar um icônico líder da equipe Rocket, o Giovanni, que é muito da hora. Então eu focaria em enfrentar o Giovanni, mas eu decidi não enfrentar ele ainda. Depois de nada tipo grama para enfrentar a Erika. Aproveito e já enfrento alguns minions, dou aquela upada básica, farmado. Na moral, o que eu mais faço nesse jogo é farmar. Eu devo ter falado mais 15 ou 16 vezes farmar, galera. Vocês já devem estar até cansado. É bizarro. Eu aproveitei e por algum motivo eu cometi a burrice de não, quando enfrentar a Erika, não curar meu Pokémon, não ir no centro Pokémon pra curar. E eu cometi esse erro. Meu Pokémon foi derrotado pela Erika, o Gyarados foi o que me salvou nessa, mas eu não acreditei que eu fiz essa burrice, velho. Na moral, essa parte aí, minha burrice transcendeu, não é possível. Como que eu faço isso? Eu aproveitei, o Gyarados foi muito útil, porque eu tinha um ataque de fogo lá que ele acabou com a maioria dos Pokémon da Erika. E por algum motivo eu odeio Pokémon de planta porque ele se cura. E é muito ruim. Tu tira metade da vida do cara e o cara cura toda a vida, é chato. Depois eu derroto a Erika, consigo mais uma sigla. E decido seguir para a passagem secreta para enfrentar o Giovanni. Onde por algum motivo acontece muita coisa legal. Passagem secreta do Giovanni, eu enfrento alguns minions do Giovanni, coisa assim, do mesmo da equipe Rocket. Também já aproveito e passo por uns puzzles que eu achei muito engraçado. Tipo, são uns puzzles mó legalzinho. Não são bem simples, mas é divertido ver esses puzzles. Faz tempo que eu não vejo um puzzle tão legal. Eu aproveitei e já derrotei mais um membro da equipe Rocket, peguei bastante item, porque lá tinha bastante item bom, e já fui, né? E fui enfrentar o Giovanni. Onde a batalha foi meio... O resumo dessa luta praticamente é assim, eu bato, o Giovanni apanha, só foi isso, na moral, porque foi muito isso. O Gyarados literalmente acabou com tudo. E eu percebi que o Gyarados é bem apelão, velho, nesse jogo de Pokémon antigo. Nos novos ele não é tão apelão, porque eu joguei alguns novos e ele era um pouco mais fraco. Então teve um nerf nesse bicho aí. Porque essa versão aqui é muito apelão. Ele e o Moki, por algum motivo. Se derrotar o Giovanni e pegar a conquista dela, eu decido meio que fazer a Pokédex. Praticamente pegar alguns Pokémon da Pokédex. Porque é muito Pokémon e é muita coisa. Então offline eu começo a capturar alguns Pokémons e pego também o Fly. Eu esqueci de filmar essas partes. Eu usando o Fly, eu voltei pra Torre de Valvandetal para pegar alguns itens. E lá fui salvar o velho, que era pra passar a próxima cidade. Eu precisava salvar esse velho. Enfrentei algum desses membros da equipe Rocket, que sinceramente foram bem facinho. E finalmente meu Charmeleon evoluiu pra Charizard, o que foi bem interessante pra mim. Porque finalmente nós temos o Charizard, o Pokémon mais foda. Na moral, eu sou muito fã desse Pokémon. Eu também falei com o velho, consegui a falta. E eu aproveitei e fui enfrentar os Slowpoke para me capturar. Eu tinha que capturar os Slowpoke porque é meio complicado. Em resumo, eu preciso dele para completar essa Pokédex e essa Pokédex tá uma ódio. Eu aproveitei e segui um pouco mais pela outra cidade, enfrentei alguns pescadores que por algum motivo tinham bastante. Enfrentei um motoqueiro que eu achei bem da hora o design dele, eu achei bem divertido. Capturei mais alguns Pokémons, aproveitei e avancei. Até que finalmente eu chego na zona de Safari, o Safari Zone para os meus vídeos. Eu decidi aproveitar e explorar um pouco a Safari Zone, onde eu capturei uma quantidade boa de Pokémon. Sinceramente dá de fazer até um compilado tantos Pokémon que eu fui capturar. Sim, por lá tem muito Pokémon e eu capturei. Também capturei alguns Pokémons que serão muito trabalhosos para evoluir, só para ter uma ideia. Feito, já pego os dois HMs que tem em Safari Zone, que é o HM Surf e o outro HM que eu esqueci o nome. Eles são muito importantes e vão ser mais importantes para capturar um Pokémon lendário um pouco mais para frente. Daqui a pouco vocês vão ver. A caça do Pokémon mais difícil da Safari Zone, que é a Chansey. Pelo amor de Deus, esse Pokémon é mais fácil pegar um Pokémon lendário que pegar a Chansey, só pra ter uma ideia. Eu tenho que usar Save State muitas vezes pra capturar esse Pokémon. Eu passo uma hora usando Save State até capturar esse vagabundo e consigo mais uma conquista pra nós. Porque, coisa difícil é capturar essa desgraça. Eu vou na casa de um velho pra entregar o item que eu peguei pra meio que pegar o HM que eu preciso, que é esse HM aí, tá vendo? Eu consigo meio que mover essas pedras, vai ser muito útil pra capturar o Pokémon lendário um pouco mais pra frente. Se eu seguir para o ginásio, que é meio tipo venenoso, eu vou ter muita vantagem contra ele. E por incrível que pareça, eu enfrento alguns minions. Eu acho bem chato essa parte, porque tem muita coisa invisível, meio que tem umas paredes invisíveis e você tem que passar, é um pouco chato. Finalmente, depois de passar por uma hora, por umas passagens invisíveis muito chato, eu enfrento finalmente o cara.
E sinceramente eu achei essa batalha até muito fácil. Assim, eu uso mais o Gyarados mata muitos dos pokémons dele, porque o Gyarados é meio apelão. Eu tenho uma hora que eu troco para o Charizard, porque eu precisava derrotar um Pokémon que é um pouco chato. E por incrível que pareça, eu vejo bem facinho. Foi bem simples a luta, não foi complicado e sinceramente foi o ginásio mais fácil que eu já tive. Pássaros lendários, porque já tava na hora. Aí eu vou capturar o primeiro, que é aquele pássaro meio de água, praticamente. Ele é de gelo, pra ser exato, mas ele devia ser de água. Eu não entendo, na moral, essa representação. Em resumo, eu vou capturar ele, enfrento alguns treinadores no meio do caminho e finalmente chego lá. Onde eu passo pela caverna dele, que é um pouco chato. Você tem que empurrar umas pedras e chegar a um lugar certinho. E finalmente eu encontro ele. Tão difícil capturar ele quanto eu achei que seria. Capturar a Chansey foi muito mais chato. E eu capturei ele, aproveitei e também já consegui mais uma conquista para conversão. E decido capturar o outro. Resolvi capturar o outro Pokémon. Eu voltei para aquela caverna onde a gente tava, meio que foi aquela caverna meio escura. Eu apertei um laguinho onde a gente usa para ir para uma ilha elétrica, onde a gente vai capturar o próximo Pokémon, que ele é elétrico. Ele é o pássaro lendário da eletricidade, praticamente. Lá dentro eu consigo, eu acho ele, foi um pouco chato, porque tem bastante Pokémon elétrico ali dentro. Eu vou capturar ele. Dessa vez eu não resolvo usar Save State, porque eu sinto um orgulho nessa. E essa foi minha péssima ideia. Eu passei 1 hora capturando esse bicho. Sinceramente, orgulho não importa mais não, velho. Agora é capturar mesmo, porque, pelo amor de Deus, que raiva que eu passei. Muito trabalho, eu finalmente consegui capturar. Sinceramente, não vale a pena não, rapaziada. Use Save State mesmo. Não vale a pena não. Mais um lendário, eu vou para a próxima cidade onde nós vamos enfrentar o próximo ginásio, que é do tipo psíquico. Chego lá, aproveito e nesse ginásio tem meio que a Master Ball do lado. Aproveito e já vou pegar a Master Ball, que é meio que no prédio da equipe Rocket, onde eu meio que vou ter que enfrentar. Chegando lá, entrando no prédio, eu encontro bastante minions da equipe Rocket. Também eu passo por uns puzzles que é bem um pouco difícil, devo admitir. Depois, finalmente eu encontro. Chegando lá, eu encontro o rival numa certa parte, onde eu enfrento ele. Não vou mostrar essa luta na tela, porque foi uma luta bem mais ou menos. Mas resumo, eu ganhei, foi bem fácil. Depois eu enfrento o Giovanni, numa luta que eu diria que foi bem equilibrada. Equilibrada pra mim, porque eu só bati nele. Foi só isso. A luta foi um espantamento de praça pública, só foi isso. Pegar a Master Ball, eu decidi ir próximo ginásio, mas antes de fazer o ginásio eu vou pra um dojo, onde eu meio que vou pegar o Pokémons que tem a linha evolutiva mais chata de todos. Literalmente a linha evolutiva desses três é a mais chata de todos. Vamos pro ginásio psíquico, onde a gente enfrenta muitos caras com Pokémons meio psíquicos e venenosos, que não faz o menor sentido, é porque a primeira geração não tem tantos Pokémon psíquicos, por isso não faz tanto sentido. Em resumo, finalmente eu chego no chefão, para finalmente passar esse ginásio chato. Só preciso usar o Pidgey. Por incrível que pareça, eu uso o Pidgey para derrotar todos os Pokémon dela. Inclusive, todos os Pokémon dela foram derrotados por um único Pokémon, que é um Pidgey. Literalmente foi uma porrada. O meu Pidgey tava muito apelão dessa forma. Pidgey God. The God Pidgey. É foda, mas na moral, depois eu consegui a conquista. E finalmente só vai faltar 2 ginásios para nós zerar esse jogo. Um ginásio para nossa conta aí. A gente volta para a cidade inicial, onde a gente vai para um laguinho. E a gente vai seguir esse lago para ir para a próxima parte do mapa. Praticamente ir para a última cidade do jogo. Literalmente a última cidade do jogo. Só vai faltar esse. E o penúltimo ginásio do jogo. E depois de um tempo aí eu passo por esse mapa. Praticamente enfrento um bocado de treinadores. E consigo finalmente chegar na cidade. A última cidade do jogo. Meio que entrar uma mansão abandonada para meio que liberar o ginásio. Mas eu não vou falar disso, eu só resumir isso. E literalmente eu passo por uns puzzles bem chato, bem irritante. Passo por umas coisas bem sem nada a ver. E finalmente termino esse puzzle. E finalmente posso chegar no ginásio. Os Minions, como eu falo toda hora isso, que eu enfrento Minions, essas coisas, a galera já deve estar tipo assim: caramba, esse cara não para de falar sobre isso, é foda, é difícil. Em resumo, se alguém estiver falando isso, escreve aí nos comentários, eu quero ver quem é o maluco. Acho que foi bem simples, sinceramente. Eu achei esses últimos ginásios muito fáceis, não sei porquê, foram bem simples. Eu só usei o Gyarados, derrotei todos os Pokémon dele e literalmente consegui ir. Em resumo, depois que eu derrotei ele, eu sou chamado para uma ilha, onde a gente vai chegar finalmente à ilha. Essa ilha a gente vai fazer coisa no final do jogo, mas por enquanto eu não planejo fazer muita coisa aqui não. Só vou pegar um Pokémon lendário que tá por aqui e depois vou embora dessa ilha. Nessa parte eu resolvo pegar o pássaro lendário que tá faltando, que é o último deles. Eu passo por algumas partes e ele tá bem pertinho, por incrível que pareça, esse daqui é o mais fácil de pegar de todos eles. Eu subo uma montanha, derroto alguns treinadores, encontro os membros da equipe Rocket que eu vou usar mais pra frente pra uma quest, mas por enquanto não converso com eles. E finalmente chega o pássaro lendário, que é bem chato. A captura dele eu diria que é bem simples. Mesmo assim eu continuo com meu orgulho e faço a captura dele durar horas, só pra ter uma ideia. Aí finalmente capturo esse vagabundo e seguimos para a próxima quest. Aí eu aproveito e já inicio uma quest no Pokémon, que é uma quest bem simples, é meio de salvar uma menina que foi sequestrada por Pokémon. Mas eu acho isso muito cripto, na moral, parece muito creepypasta. Meio que tu tem esse Pokémon hipnotiza as pessoas e meio que sequestra crianças.
Eu não sei porquê, mas botaram isso no Pokémon no jogo infantil. Isso é bizarro. Mas eu finalmente encontro esse Pokémon e derroto ele. Mano, mas eu achei muito creepy, na moral, não faz nem sentido estar no Pokémon. Uma parte do vídeo da ilha corrompeu, mas eu tinha feito algumas coisas na ilha, capturar alguns Pokémon, mas por causa disso corrompeu. Por isso eu só consigo mostrar meio que a luta do Giovanni, porque eu comecei a gravar um pouco depois da luta do Giovanni. Desculpa aí galera, mas uma certa parte do vídeo deu esse problema de corrupção. Por isso eu não consigo mostrar tudo que eu fiz, alguns Pokémon que eu capturei, outras coisas que eu fiz lá na ilha também, como eu saí da ilha. Resumo isso. E eu finalmente derrotei o Giovanni, depois disso consegui nossa última insígnia. Antes de ir pra liga, eu fui enfrentar o Boo pela última vez, eu acho que foi a última batalha que eu tive. Eu sempre confundo o nome dele, que é Boo ou Gary, porque tem essa diferença no jogo e no anime. Eu sempre chamo de Gary ou de Boo, por algum desses motivos aí. Mas em resumo, eu enfrento ele numa batalha bem equilibrada até. Uma batalha onde eu diria que ele tava bem muito mais forte. Quase que ele me derrota, mas eu derrotei ele. E segui para a próxima liga, onde a gente vai enfrentar finalmente e finalmente vai zerar o jogo. Entre aspas, porque ainda tem o pós-games que a gente vai ter que fazer. Antes de chegar à liga, eu enfrento o maior desafio de tudo. De novo uma caverna. Mano, por quê? Por que Deus? Por que esse jogo tem caverna? Por quê? O que eu fiz pra merecer isso? Essa caverna eu admito que é bem mais fácil que as outras, porque tá cheio de puzzles e é um negócio bem simples. Mas tá cheio de Pokémon chato. Depois de alguma hora eu consigo sair desse inferno. Eu nunca mais vou voltar em uma caverna em Pokémon. Pelo amor de Deus, porque elas me atormentam. Falando um pouco da luta da Lorraine, no início foi um pouco difícil. O meu Monkey deu um pouco de trabalho pra ela, mas não foi tanto. A Lorraine eu diria que foi bem simples de derrotar. O problema maior dela é que a conquista dela tava bugada quando eu derrotei ela, e por isso não aparecia. Mas eu usei muito meus Pokémon, derrotei e depois segui pra frente. A luta contra o Bruno, praticamente. Na Elite Foz ele é sempre o mais fraco, não sei porquê, mas ele é sempre o mais facinho de vencer. Literalmente os Pokémon dele são tipo lutadores e tipo pedra. É muito fácil derrotar tipo pedra, porque quando você tem um tipo lutador. E tipo, os lutadores perdem pra muitos outros tipos. Então, literalmente a luta do Bruno é a mais simples de todos pra mim. E eu derrotei ele muito fácil. Certo que eu tive alguns abates durante essa luta, mas foi bem simples, sinceramente foi o mais fácil de todos. Depois disso teve a luta com a Agatha. A Agatha eu diria que é um pouco chata, porque ela tem Pokémons meio venenosos. Como ela é um tipo de treinador tipo fantasma, não existe muito fantasma nessa geração. Resumindo, ela treina mais Pokémons tipo venenoso, o que é um problema. Porque muitos desses Pokémon envenenam meus Pokémons e às vezes eu curo eles mesmo assim o veneno tá lá. Então às vezes eu posso ir pra próxima boss fight e literalmente tá apanhando, literalmente enfrentar o próximo treinador todo acabado. Por isso eu diria que é um certo problema em alguns Pokémon da Agatha. Mas em resumo foi bem simples. Muitos dos Pokémon dela eu consegui lidar, graças ao meu Charizard, que tava muito upado. Na moral, eu upei muito esse bicho, tava quase apelão. Sem dúvida a luta mais chata praticamente. O Wentz é sempre o mais chato pra derrotar. Praticamente eu tenho que usar os Pokémon. Eu uso meio que a águia de gelo do lendário que eu capturei. E meio que tenho que combinar com o Charizard pra conseguir derrotar ele. Mesmo assim o Wentz é um pouco chato. Porque os Pokémon do Wentz são muito chatos. E muitos deles são versões de Pokémon Dragão. E Pokémon Dragão é um bicho chato pra ser derrotado. Mas até que é simples. Com a estratégia que eu faço, eu derroto ele em 2 ticks. Literalmente eu só uso 2 Pokémon pra derrotar ele. O que garante uma vitória fácil, mas ele é um pouco difícil de derrotar mesmo. Depois dessa tem uma luta final com o Boo. A luta não é tão complicada exatamente assim, mas é um pouco difícil. Literalmente o Pokémon mais problemático dele é o Blastoise. Aquele Blastoise dele é o que pode me dar mais problema nessa luta. Mas tirando ele, o resto é fácil. O problema é que o Blastoise dele é muito resistente e aguenta bastante dano. E pode derrotar muito dos meus Pokémons, por causa de alguns IVs lá dele. Então por isso eu tenho que conter com o Blastoise. É um jogo de eliminar o Blastoise do jeito mais rápido possível. Até que eu consigo, e finalmente eu consigo finalizar, usando o Charizard e derrotando todos os restos dos Pokémon dele. O que foi bem complicado, mas eu consegui fazer. Foi uma estratégia bem louca que eu formei, mas eu derrotei ele, finalmente tornando campeão da liga. Após derrotar a liga, nós concluímos metade do jogo, literalmente só metade, porque ainda tem muita coisa a fazer. Pokémons lendários para capturar, derrotar a próxima liga, que vai ter mais uma liga, vencer outros Pokémons, mas até agora foi legal, eu me diverti fazendo essa metade, eu acho que foi 50% do jogo até agora que eu fiz. Foi muito da hora, foi muito divertido. E agora nós temos que fazer o 100%, que vai ser foda, mano, nós vamos nos matar nesse treco. Vamos nessa, rapaziada. Depois de fazer o final, praticamente para zerar Pokémon, eu resolvi fazer algumas quests secundárias, como a quest da Lorei. Eu começo a fazer parte da quest da Lorei, que é meio que você tem que ajudar ela a derrotar alguns membros da equipe Rocket. Tem que pegar um item surf, que é meio que um surf que garante que você suba na cachoeira. Eu vou nessa uma caverna para pegar esse item, é um pouco difícil sinceramente pegar, mas eu pego, depois eu enfrento alguns membros da equipe Rocket, que são bem chatos. Então eu derroto rapidinho e consigo nossa conquista.
Mais uma aí pra conta, rapaziada. Depois disso eu resolvo ter que conversar um pouco com a Lorei pra pegar um certo item e resolvi ir pra próxima quest, que é meio que salvar um menino de uma caverna, exatamente. É um pouco difícil essa parte, eu acho difícil por causa do puzzle dessa caverna aí. Quando a gente chega na caverna meio que tem um puzzle que tu tem que passar por umas certas partes. É um pouco chato de fazer, mas é foda. Meio que tu tem que conseguir voltar, acertar o puzzle certinho. Mas eu consigo e finalmente enfrento ela. Sim, eu tenho que ter uma batalha com ela. Onde eu venço facilmente consigo mais uma conquista. Eu tô acelerando um pouco o vídeo aqui, mas é porque tem muita conquista ainda. Nessa parte eu inicio a segunda quest, praticamente a parte do Rubi. Eu fiz a primeira, mas o arquivo bugou. Durante essa parte eu até encontro o Blue, eu converso com ele, ele diz que vai acabar com nós na Edit Fossa. E finalmente eu inicio. Nessa quest a gente tem que abrir uma caverna. Eu inicio para ir até a caverna, enfrento alguns treinadores mais uma vez, tem sempre treinador na frente. Eu vou até evitar falar sobre esses caras que tá foda. Eu entro até a caverna, mas não consigo abrir, porque eu não tenho um item específico, habilidade específica do Pokémon. Lá vou eu ter que voltar tudo de novo, pegar um item específico para finalmente conseguir entrar nessa caverna. Essa parte da caverna a gente tem que passar por um puzzle que é bem divertido, eu gosto bastante, é um puzzle bem simples, até nós conseguir. Uma hora eu consigo completar o puzzle e finalmente chego. Mas um membro da equipe de Rocket e um doutor da equipe Rocket pega meio que o Rubi e nós temos que enfrentar ele, ir para a próxima cidade enfrentando ele. Meu Deus, na moral, a equipe Rocket é foda. Mas o bom é que a gente já vai pegar mais uma conquista. Depois disso eu tenho que invadir a base da equipe Rocket em um lugar mó aleatório, sinceramente é do nada. Aí eu vou ter que enfrentar alguns membros da equipe Rocket e finalmente enfrento esse doutor que é bem chato. Eu venço ele com meu Charizard level 100. E se alguém perguntar por que o Charizard tá level 100, é porque eu tive tempo pra ficar upando. Eu tive que upar alguns pokémons, subir alguns pokémons de level. É por isso eu só fiquei usando o Charizard. Meu Charizard chegou ao level 100, bizarro, né? Só que essa parte eu não sabia nem que tinha essa conquista, mas depois de vencer ele eu ganhei uma conquista. E finalmente eu resolvi enfrentar o terrível Mewtwo, entrar na caverna do Mewtwo, que é foda. Mano, finalmente a gente vai poder capturar o Mewtwo, é um dos pokémons mais fortes dessa geração. Finalmente, depois de passar por algumas partes bem chatas dessa caverna, eu encontro o Mewtwo. E eu decido capturar ele do jeito mais orgulhoso possível, usando Pokéballs e não usando Save State. Eu odeio esse orgulho game, é foda. Demora umas horas para finalmente derrotar esse bicho e finalmente capturo o Mewtwo, conseguindo mais uma conquista. E nessa conquista eu tenho orgulho, porque é muito complicado, na moral. Na parte eu resolvi fazer a torre de batalha, que é uma torre, literalmente uma torre que define habilidades. Rapaziada, vocês notaram bem a qualidade do vídeo caiu nessa, né? É porque deu problema, meio que o arquivo corrompeu em algumas partes e por isso alguma qualidade caiu. Nessa parte aí eu resolvi fazer a torre de batalha, que é uma torre que é definida por habilidade. Por isso nessa parte eu não consigo usar meu Charizard. Eu guardo meu Charizard para evitar usar, porque o Charizard está muito alto. Literalmente nessa parte o level dos Pokémon é equilibrado. E você tem que subir essa torre, enfrentando vários treinadores. É um pouco complicado, mas embora nessa. Eu vou tentar resumir o jeito mais rápido possível, porque eu não gostei muito dessa qualidade desse vídeo. Essa torre praticamente, quando você sobe os andares, é que você consegue voltar para curar seus Pokémons. Então às vezes você consegue. Outra coisa é que o caso dos levels do Pokémon ser meio que equilibrado, o level do Pokémon sempre deles será igual ao level mais alto dos meus Pokémon. Por isso eu tive que fazer algumas upgrades de alguns Pokémons meus. Mas eu derroto a primeira parte da torre bem facinho, sinceramente é muito fácil. O segundo andar praticamente é bem facinho, são só batalhas de duplas. Geralmente eu tenho que enfrentar alguns oponentes com batalha de duplas. É bem fácil, sinceramente é outra parte que eu derroto o líder final tão fácil que eu nem botei aí porque é muito simples. O terceiro andar da torre é literalmente uma batalha de 3. Literalmente eu tenho que enfrentar 3 caras um contra o outro. Primeiro vem um, depois vem outro, depois vem outro. É uma batalha um pouco mais complicada, eu devo admitir que é um pouco mais difícil. Mas se você souber equilibrar bem a diferença de Pokémons e a alteração de level, dá de vencer facinho. Não é tão problemático, mas né, é um pouco complicado. Porque às vezes você precisa de um Pokémon e esse Pokémon tá meio ferido. Então é meio foda. Mas eu derroto fácil e passo para a próxima fase. O quarto andar, praticamente, o último andar da torre, literalmente é a combinação de todos. Ao mesmo tempo nós temos batalha de batalha de duplas e batalha de trio. Você tem que fazer tudo. É muito difícil, sinceramente, esse andar e tem muitos Pokémons apelão. Eu tive que aprender bem a combinar alguns certos Pokémons para vencer. Mas foi fácil, sinceramente não foi tão complicado como eu esperava. Mas deu um trabalho até. Depois disso eu vou enfrentar Elite Four de novo, mais uma vez. Foda. Essa é a segunda parte, mas foda. Eu acho foda porque meio que a qualidade do vídeo tá péssima, mas se ficasse com qualidade melhor seria legal, eu poderia narrar um pouco mais divertido. A gente força a derrota fácil, a Lorei eu derroto do jeito mais simples de novo, e por algum motivo nessa parte as conquistas estão bugadas. O Bruno eu enfrento daquele jeito, derroto fácil também. De novo eu enfrento a Haggard na Haggard. A Haggard dá até um certo trabalho, mas derroto também
facinho já passo. Com esse, literalmente a mesma luta de sempre. Eu só uso o Pokémon de gelo, aquele Pokémon de gelo, e derrota ele facinho. Não muda nada, sinceramente, dessa luta. Eu acho que é a mesma luta repetitiva, mas é uma boa luta até. Eu derroto bem facinho e finalmente nós vamos pro rival, onde a gente enfrenta a batalha final. Sinceramente, o Blastoise dele é a única coisa que dá trabalho. Nós derrotamos aqui, só derrotar o Blastoise que dá um certo trabalho, porque a combinação certa pra derrotar aquele bicho de desgraça é foda. Tem uma combinação certinha, mas por algum motivo nesse daí ele tá com um poder um pouco mais apelão e fica muito difícil de derrotar. Mas tirando isso, derrotando o Blastoise eu já derroto o resto e já vou embora. Foda. Depois de zerar o jogo pela segunda vez, de novo, agora a gente vai caçar um dos cães lendários, praticamente. É um pouco difícil essa parte, o resto do arquivo bugou. Finalmente, já não basta essa qualidade péssima, desculpa aí rapaziada, mas tá foda. E eu não consegui gravar essa parte, porque meio que essa parte do arquivo tá todo bugado. Só consigo mostrar algumas partes do matinho, só isso. Mas eu conquistei, olha. Finalmente a qualidade do vídeo melhorou, foi foda, velho. Aquele vídeo tava muito feio, na moral. Voltando ao assunto, essa parte é a última conquista do jogo. Praticamente só você. Só falta um único Pokémon para completar a Pokédex. Que seria um Mary, ou Mary, sempre esqueço o nome dela. Eu tenho que evoluir esse ovo até meio que virar esse Pokémon. E fico nisso por umas horas andando de bicicleta até que consigo. E finalmente concluo a última conquista do jogo, uma das conquistas mais desafiadoras de todas. Sinceramente, consigo mais o troféu, que é o troféu da platina. Formando assim, realizando 42 troféus. Sinceramente foi uma platina bem desafiadora. Não achei que foi tão difícil, mas teve muitas coisas. Eu diria que seria mais fácil se não Pokémon tivesse tantas evoluções sem sentido. Por exemplo, tem um Pokémon que evolui só por alguns levels específicos. Ou Pokémon que evolui por certos status. Ou por alguns sentimentos, por exemplo, amor. Esse é o caso do Mary. Por isso que foi o último Pokémon a ser evoluído. Porque é chato evoluir Pokémons com esses status. Ou alguns Pokémons que evoluem só por troca. Eles complicam muito em alguns aspectos, mas eu consegui, eu completei tudo e sinceramente foi uma partida divertida. Planejo talvez platinar outro jogo, talvez, mas por algum motivo alguns arquivos corrompem muito. E deu um maior trabalho terminar esse vídeo. Falou aí galera, nos vemos no próximo vídeo.